Vamos lá, nossa terceira noite de aquarela ao vivo. Em que mundo você quer viver? Um evento apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, da Diretoria de Cultura. Eu sou Ruth Magalhães Brito, professora do Instituto de Biotecnologia da UFO, e tenho um prazer imenso de receber hoje a minha colega, minha amiga, professora Solange Cristina Augusto, que é bióloga. Ela é formada em biologia, fez mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, na campus de Ribeirão Preto. É professora titular do Instituto de Biologia aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Suas linhas de pesquisa principais são a ecologia de abelhas solitárias e facultativamente sociais, evolução do comportamento social. Tem mais de 50 artigos publicados, livros, capítulos, orientou vários estudantes, né? É pesquisadora de produtividade de pesquisa do CNPq, coordenadora, né, do Laboratório de Ecologia de Abelhas, junto com a professora Fernanda Helena Nogueira. E tem vasta experiência aqui no nosso assunto, que é conservação de biodiversidade. Então, eu tenho um imenso prazer de receber você hoje, Solange, e agradeço muito, muito toda a sua generosidade comigo, desde que cheguei na Universidade Federal de Uberlândia, me dando oportunidades. E eu não poderia deixar de convidar, então, você para participar desse evento, né? Para falar de biodiversidade, pintar uma aquarela junto com você aqui, que sei que é uma apreciadora também. Então, eu te agradeço muito, Solange, pelo seu aceite em participar dessa situação experimental aqui que eu inventei, mas que estamos seguindo. Isso. Bom, boa noite, Ruth. Boa noite a todos, todas, né, que estão aqui nos acompanhando, estão nessa live, tendo essa oportunidade maravilhosa, né, Ruth, de acompanhar, de ver esse trabalho que você fez, que você está fazendo, né, e você usando a arte, a sua arte, né, para trazer para a gente um assunto tão importante que é a conservação da biodiversidade, né? E também todas as ameaças, né, que hoje, né, nós temos aí, as ameaças a essa biodiversidade. Então, para mim é um prazer, é uma honra, eu te agradeço muito o convite, fico muito feliz, né? Eu acho que mais que um convite para vir aqui falar do que eu faço, né, eu me senti assim muito lisonjeada, muito querida, né, por você, né, por ter essa oportunidade, por ser uma das convidadas, né, das convidadas desse teu trabalho, para falar, né, para conversar com você sobre esse trabalho. Então, muito obrigada e parabéns, é belíssimo esse teu projeto, né, e ótimo, né, saber que a UFO, a Pró-Reitoria, né, de Extensão e Cultura, apoiou, está apoiando, né, esse projeto teu. Então, isso é sensacional. Muito feliz. Eu que agradeço, Solange. Bom, talvez fique um pouco repetitivo para quem assistiu ontem ou anteontem, né? Mas eu gostaria de falar mais uma vez sobre por que eu idealizei esse evento, né? Então, durante esse período aí da pandemia, que nós tivemos que nos recolher, né, para cuidarmos de nossa saúde de todos, eu voltei a pintar. Eu fazia muito tempo que eu não pintava. Tinha os materiais guardados há anos. E eu voltei a pintar, né, para desenvolver a cabeça. E fiz um curso de livro-imagem. Eu nem já tinha visto, mas eu nunca tinha parado para pensar, né? Existe um livro que tem texto e um livro que é só de imagem, né? E fiz um curso de livro-imagem com uma escritora, ilustradora, que eu admiro muito, a Clara Gavilã, no espaço de cursos que ela tem.
E um dos trabalhos, né, uma das atividades era finalizar o curso com uma boneca de um livro, né? Então, essa aqui é a boneca do meu livro. Opa, mundo da boa. Esse é o trabalho de conclusão de curso. Eu seguia, durante o curso, né, eu sempre tive vontade de escrever ou fazer algum trabalho, né, que tivesse esse tema, né, de tomada de consciência a respeito do ambiente em que nós vivemos. É claro que existem questões que são muito maiores que a gente possa fazer, mas a gente precisa ter consciência do mundo que a gente faz parte do ambiente, né? E eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa assim, para criança, voltada com esse tema, né? Inspirada em outros livros também, né? Eu até peço desculpas que ontem eu esqueci de mencionar os autores, mas, por exemplo, esse livro aqui é um livro que é muito legal, Harry Knows It But, da Elizabeth Frankel, Gary Duncan. É um livro australiano que fala desse wombat, que é um animal endêmico da Austrália, e ele está em busca do tronco dele, que ele quer se coçar, e ele não acha o tronco dele. Ele vai andando o livro inteiro procurando o tronco que ele gosta de se coçar, e ele não acha. Esse é um dos livros que me inspirou. Esse outro aqui, The Lorax, do Dr. Seuss, né? Ele escreve e ilustra. É um livro também de fora, né, americano, mas o Lorax é um ser mágico, né, que é o guardião da floresta, e ele tenta intervir numa destruição que estava acontecendo numa área que as árvores de trúfulas, né, que são essas árvores aqui, com essas trúfulas, estão sendo derrubadas, né. Então ele tenta intervir, deixa eu mostrar aqui mais. Aqui, né. Um pouco escuro aqui, mas as árvores estão todas sendo derrubadas. No final, realmente todas são derrubadas. Depois virou filme, né? É uma história muito legal. Então, eu queria, inspirada, né, nesses livros, criar alguma coisa desse tipo. E aí, né, eu pensei num besourinho. Uma bosta. Porque a criança gosta, né? Tô com uma de 6 anos aqui numa fase que gosta, acha engraçado, né? Então, eu decidi usar o besourinho Bola Bosta para criar uma história também que tivesse essa pegada, né, de consciência do que nós estamos fazendo com o ambiente, né? Então, eu pintei essa aqui ontem para a Cristina, né? O besourinho passando por um montinho de lixo. Depois ele percebe que a bola está mudando, tem alguma coisa acontecendo com a bola. Essa aqui é para amanhã. Uma água toda suja. Tem aqui uma fumacinha chegando, e é essa que eu vou pintar hoje. Né? Essa aqui é a boneca do livro. Essa que eu vou pintar hoje aqui. Esse aqui é já diz assim, o teste do livro. Depois de impresso, né, com o apoio da universidade, né, da pró-reitoria, ele será distribuído nas escolas municipais de Uberlândia. Então, essa aqui já temos uma ficha catalográfica. Estou bem feliz, hoje recebi a ficha catalográfica, então a gente já tem a tiragem de um livro, que é esse aqui. Já tem a ficha. E aí, aqui já tem as ilustrações já finalizadas, né? Então, esse livro, até o fim do ano, espero, a gente vai poder distribuir nas escolas. Né? E eu escolhi essa ilustração, Solange, aqui para o nosso bate-papo, porque o que está acontecendo aqui, né? Aqui a gente tem uns toquinhos, eu vou pintar agora, tem uma árvore caída aqui, uma árvore de cerrado, toda tortuosa, né? E uma cavalaria, emitindo aqui um monte de fumaça. Né? Aí eu adicionei essa aqui em sua homenagem.
Coloquei o meu gloss aqui. Acho que o seu ficou no mudo agora, tá mutado. Ah, que legal, que ótimo. Coloquei o meu gloss aqui em primeiro plano para ela, ué, cadê a área onde eu ia nidificar, coletar o pólen, ou o macho coletar a essência, né? Então, eu fui meio ousada, porque pintar o glossine com aquelas cores metálicas, lindas, maravilhosas, é um desafio. Que Então, lindo. Solange, eu escolhi essa ilustração aqui para pintar hoje, enquanto você começa contando para a gente aqui dos seus projetos, né? Então, por exemplo, você orientou trabalhos de pós-graduação em estruturas de paisagem, de comunidades, de abelhas, né? E as suas fontes de recurso. E, de repente, a gente vê que, né, o recurso está ficando mais escasso devido a essa questão, né? Conta para a gente um pouco enquanto eu começo aqui. Desculpa, eu não ficar olhando para você o tempo todo, eu vou olhar aqui, mas a gente vai conversando. Ah, legal, Ruth. Falar um pouco do que eu faço, né? Dar uma ideia, assim, geral, né, dos nossos trabalhos, né? Obviamente, do todo o nosso grupo. E interessante, né, Ruth? Primeiro, te parabenizar publicamente por ontem, né? Seu aniversário, 19 de outubro. É uma coisa interessante, que amanhã é o meu aniversário de UFO. Ah, que legal! 19 anos de UFO. Uau! 19 anos. Eu lembrei hoje, pensando em algumas Parabéns! pensando em tudo que a gente fez, né, ao longo de todo esse tempo. Então, os nossos trabalhos, eles são focados, né, principalmente na parte com o estudo da diversidade de abelhas, né, diversidade de espécies, um pouco da diversidade genética também, né, fizemos algumas coisas juntas, né, junto com a Cris também, Arias. Então, e de abelhas solitárias, né, e facultativamente sociais. Então, basicamente, são abelhas que ou fundam solitariamente seus ninhos, né, cuidam da sua prole, e algumas que, muitas vezes, com a emergência da prole, algumas filhas podem ficar, se associar com a mãe, ou se associar entre elas, né, e ter aí formar associações com uma certa divisão de trabalho e tal, né? Mas não são abelhas altamente sociais ou abelhas sociais. Então, eu trabalho basicamente com essas abelhas e que, na realidade, se nós pensarmos na diversidade, né, assim, que nós temos, né, de espécies, diversidade de abelhas, aí cerca de 20 mil espécies, a grande maioria é de abelhas solitárias ou facultativamente sociais, né? Em mais de 80, cerca de 85%, são essas abelhas. Então, quando eu cheguei aqui para trabalhar, né, na UFO, a ideia era dar continuidade a algumas coisas que eu já tinha feito no mestrado, no doutorado, mas fomos trabalhar com as abelhas, com a diversidade dessas abelhas. E, mais especificamente, com abelhas que nidificam em cavidades pré-existentes, que também é a minoria. Né? Cerca de 5% das abelhas solitárias, ou facultativas, as abelhas de uma forma geral, nidifica. A maioria nidifica no solo. Ah, tá? Eu ia perguntar, a maioria no solo. Elas fazem galerias no solo. Tal. Algumas escavam em madeiras, né, como as mamangavas, mas a maioria nidifica em cavidades pré-existentes, inclusive cavidades no solo. Então, eu fui trabalhar com essas abelhas, né? E aí fizemos trabalhos em diferentes áreas do Cerrado, tá? E a ideia também de trabalhar com essas abelhas tinha também um objetivo, além do estudo da diversidade, né? Mostramos aí até uma riqueza de espécies considerável comparado com outros estudos em outros biomas, né? Na realidade, era também encontrar espécies que a gente pudesse trabalhar com um manejo, visando a polinização de cultivos agrícolas, né? Pela facilidade, obviamente, né, de conseguir ninhos, né? Então, colocar substratos que podem atrair essas abelhas, incrementar ou ter uma quantidade grande de ninhos e começar a fazer esses estudos, né? A gente já tinha algumas coisas, né, referências
sobre isso. Enfim, mas ainda no Brasil, o estudo de usar as nossas abelhas, o manejo das nossas abelhas para polinização, né, ainda era muito incipiente e ainda continua, né? São poucas espécies que a gente consegue, né? Nós temos mais informações e estudos com abelhas eusociais. E foi assim que a gente começou, né, a trabalhar, e basicamente a gente focou muito num sistema, né, que é as abelhas, as mamangavas, as abelhas, né, do gênero Xilopa, 2 espécies do gênero Xilopa, para a polinização de um cultivo muito importante aqui na região, que depende, né, dessas abelhas, que é o maracujá amarelo, né? Então, isso deu uma série de estudos, de trabalhos, conseguimos definir alguns métodos de manejo dessas mamangavas para incrementar a produção, né, agrícola. Eu acho que todo mundo já sabe, né, ou tem, isso também muito falado, muito veiculado, a importância das abelhas na polinização, de uma maneira geral, e dos cultivos de maracujá e dos cultivos, né? As abelhas, né, têm uma importância muito grande. Alguns números, né, em relação a isso apresentados, né, que basicamente cerca de 80% dos cultivos agrícolas, 80%, 85%, dependem, em algum grau, de polinizadores. Mesmo aqueles que são autocompatíveis. Sim, alguns são autocompatíveis, mas a presença de agentes biológicos, e principalmente as abelhas, né, aumenta a produção. Café, por exemplo, girassol, né, são cultivos que têm a produção aumentada quando tem polinizadores, né? Então, a gente, sabendo, obviamente, disso, os nossos estudos iam muito nessa direção, tentar definir espécies, manejo de espécies para determinados cultivos. E, obviamente, o nosso foco acabou ficando mesmo no sistema maracujá-xilopa, né? Até porque o maracujá é um cultivo importante, né? Economicamente importante na nossa região. Tem movimento aqui, né? Fizemos várias coisas, inclusive, né, trabalhos com a diversidade genética dessas espécies, né, Ruth? Aí, excelente. Exatamente. Então, foi isso. E esses estudos, né, atraindo abelhas solitárias ou facultativamente sociais, que nidificam em cavidades pré-existentes, pensando no manejo, né, também nos proporcionou trabalhar bastante com o nicho alimentar dessas abelhas, porque a obtenção dos ninhos nos permite, né, ter acesso ao alimento larval. Essas abelhas... Consegue ver o pólen, né? Então, além de estudos ecológicos, testar algumas hipóteses ecológicas interessantes, também é uma forma ou são informações importantes para a conservação, para a manutenção dessas abelhas, né, ou o próprio manejo, né, ou seja, você manter ou criar abelhas em áreas pré-determinadas, né, áreas agrícolas, por exemplo, a gente tem que entender, tem que saber um pouco também da diversidade, né, de fontes, de recursos que essas abelhas usam. Não adianta colocar ninhos numa área onde ela não coleta aqui, pode nunca ver um alimento larval que ele pode. Exatamente. No caso do maracujá, por exemplo, né, essas abelhas vão para coletar néctar e pólen. Então, a gente tem que pensar nisso também. Só que, obviamente, nós, né, essa possibilidade de estudar o nicho, né, alimentar dessas abelhas nos trouxe aí outras questões, outros trabalhos, né, como eu disse, testar algumas hipóteses ecológicas interessantes, né, estudar a amplitude de nicho dessas abelhas, né, então, várias coisas aí interessantes que nós fizemos nessa linha, né. Então, basicamente, isso... uma outra coisa interessante, né, uma linha de trabalho também que a gente começou mais recentemente, quando você tem um alimento, você pode também estudar um pouco como é que está a saúde dessas abelhas em ambientes agrícolas e mesmo em áreas naturais, porque a gente pode, né, através de alguns métodos, detectar a presença, por exemplo, de agrotóxicos
ou de resíduos, como metais pesados. Então, é uma ferramenta importante também para a gente, né, entender ou ter uma ideia de como está a saúde dessas abelhas nessas áreas, né, principalmente em áreas agrícolas, né, e obviamente, né, pensando em toda essa questão relacionada ao declínio das populações, né, e tendo esses agrotóxicos, né, como uma das causas, né, desse processo. Então, a gente fez isso, e também, então, um grupo, né, que a gente focou muito, né, tem focado muito o estudo, seria nessas abelhas que nidificam em cavidades pré-existentes. E a gente tem um outro grupo, que é essa abelhinha, né, que essa abelha pertence, né? Essa é o glóssio, eu imagino, que são as abelhas das orquídeas, são os Eucine, né? E que é um grupo muito interessante. Primeiro, é um grupo típico de florestas tropicais úmidas, né? Esperaria encontrar assim, uma abundância no cerrado. Hã? Você não esperaria encontrar uma abundância no cerrado? Sim, na realidade, a ideia só concluindo, né, a gente tem, como o macho dessas abelhas, ele coleta fragrâncias, principalmente, né, em fontes florais, orquídeas, mas também outras plantas, a gente tem a possibilidade de atrair, então, de novo, né, usar uma isca, né, não unir uma armadilha, mas um cheiro que a gente consegue atrair os machos e ter uma ideia da diversidade de espécies, inclusive fazer trabalhos, né, com a diversidade genética também e outros estudos. Mas, enfim, a gente não esperava, Ruth. A ideia que nós tínhamos era que as matas, porque o cerrado é um mosaico, né, de fitofisionomias savânicas, florestais, então a gente tinha a ideia muito provavelmente, as matas estacionais semideciduais, né, as florestas mais úmidas e as matas de galeria seriam os locais onde a gente encontraria, né, uma diversidade, uma riqueza maior. Isso foi o que aconteceu. Então, hoje, a gente tem resultados que mostram realmente que algumas espécies, elas dependem totalmente da mata. Elas são associadas quase que exclusivamente às matas mais úmidas. E se a gente pensar, até fizemos um trabalho recentemente, né, sobre o estudo de comunidades de formigas, de abelhas e plantas, né, aqui na nossa região, o que aconteceu aí nos últimos, assim, nos 15, 16 anos, na realidade, de 2000 a 2016, em termos de perda de área natural. Tá? Então, esse processo, de uma maneira geral, houve uma perda de cerca de 25%, tá, da vegetação nativa. Isso se refletiu na diversidade das espécies encontradas, na abundância. A gente não tem... Acho que eu falei muito perto. A gente ainda não tem esses dados, Ruth, mas o que nós, ao mesmo tempo... e esse aumento de diminuição de área nativa, o que mais aumentou, ou seja, provavelmente essas áreas desmatadas, essas áreas degradadas, foi as atividades agrícolas. Então, diminuiu a área natural e aumentou as atividades, né, áreas para as atividades agrícolas. Então, o trabalho foi muito interessante nesse sentido, né? E, embora a gente, no caso, tenha encontrado, no caso de Euglossine particularmente, uma riqueza considerável, comparável às outras áreas de florestas, né, de mesma latitude, então, interior do estado de São Paulo, as florestas estacionais, no Rio, a abundância é muito baixa. Então, eu acho que e também estudos que nós fizemos que indicam pequenas populações nessas matas. Então, a gente tem uma riqueza, né, considerável, tem espécies que dependem, a gente sabe que essas matas, essas abelhas dependem dessas matas, a gente tem uma abundância baixa e um indicativo de pequenas populações, ou seja, é um grupo muito ameaçado pela perda de área natural e principalmente das áreas florestais.
Então, assim, são resultados. Tem muita coisa para falar, né? Eu falo demais, né? Mas, assim, de uma maneira geral, nossos estudos estão nessa direção, né? De estudar, trabalhar muito nessa questão das abelhas, da diversidade dessas abelhas solitárias, especialmente as que nidificam em cavidades pré-existentes, pensando na conservação, pensando no estudo, né? Da saúde dessas abelhas, e também no manejo, tá? E esse estudo, né, e esse monitoramento das abelhas euglossine no Cerrado, porque realmente é um bioma importante, pensando em termos de riqueza do grupo, mas tem essa questão, né? A gente precisa das matas, né, para que a gente tenha realmente a manutenção dessas abelhas no bioma. Então, eu acho de uma maneira muito geral, é isso. Não, esse trabalho é fantástico, porque você vê, são vários projetos que visam entender a biologia, a ecologia, a correlação, e você tem aquela... Talvez a gente não faça uma correlação muito direta de como isso afeta a gente, a nossa vida, né? Mas, como você falou, né, se 80% da produção depende de polinizadores, a gente tem que entender os polinizadores. Sim. Compreender muito bem a ecologia, compreender muito bem onde eles vivem, para poder garantir as coisas têm que caminhar juntas. Né? Sim, sim. Então, eu acho que a gente, nesse intuito, né, de fazer essa tomada de consciência, né, para a população entender, né, de uma maneira geral, todo mundo, isso me inclui também, tem muita coisa que eu não faço ideia, né? Não, Enquanto que a gente, de repente, depende das abelhas, isso tem interesse, estudo, gosto, né, de trabalhar com as abelhas, mas eu não tinha noção desse número. Né? Quando a gente começou a trabalhar junto no projeto Maracujá, também, né, quanto que a produção do maracujá é importante aqui na região do Triângulo Mineiro, para o Brasil, não só no Triângulo Mineiro, mas para o Brasil, e o quanto que entender a biologia, a nidificação, no nosso caso ainda fizemos uma análise genética, né, para saber como a gente pode movimentar os ninhos, é uma estratégia muito legal levar os ninhos lá para a área, se a gente pode movimentar os ninhos assim, né? Quanto que isso afeta, no final, né, a economia, o consumidor e nós cidadãs, né, a nossa vida. Então, por isso que eu tive vontade de fazer essas lives aqui, a gente conversar, né, a gente colocar um pouco, assim, agora, o quanto que esse trabalho, que pode parecer acadêmico, não é só, né? Ele tem uma importância muito grande, né, no final. Mas de trazer essa tomada de consciência para a gente poder cobrar as políticas públicas, né, de conservação dessas áreas, como você falou, né, das marcas de galeria, né. Então, o livro, até eu finalizei ele aqui, deixa eu mostrar para você. Coloquei uma vereda bem coitada. Não com nada. Mas ele, o besouro, o que ele faz? Depois que ele rola a bolinha dele, que ele está vendo que a bolinha dele está mudando, está crescendo, né? Cada vez que ele vai passando, ele tem um problema ambiental. Ele enterra a bolinha dele lá perto da vereda. A bola está enorme já, não consegue nem empurrar. Os mosquitos estão ajudando. Perto aqui de um curso d'água, né? Tem os buritis lá. E aí, no final, ele escutou outro ploft. O ploft é esse aqui, né, no início. Deixa eu mostrar o ploft aqui no início. Porque aqui eu não fiz a onomatopeia, mas no livro vai ter ploft. Então ele escuta outro ploft e vai correndo atrás, né? Por quê? Ele, na tomada de consciência dele, ele quis fazer um pouco. Né? E aqui ele adubou
terreno aqui, nascemos buritis aqui, no lugar. Né? Então, eu fico cada vez mais, assim, claro, né, como pesquisadora e entusiasta, né, das pesquisas com abelhas, eu fico cada vez mais empolgada, mais animada, né, quando eu escuto, vejo esses resultados, que são tão lindos, né. E sobre Solange pode falar, eu sei um monte, né, desses trabalhos, que são vários, né, mas eu propus, né, uma provocação que eu fiz nas outras lives, vou compartilhar aqui. O Ruth, só enquanto você fala, a gente tem uma espécie de euglossine, quer dizer, que a gente conhece, na realidade é de um gênero, né? Tem mais de uma, que coleta fezes para construção do ninho. Olha. Foi interessante. Não é o meu glóssio, né? É o meu lema, mas Mas só curiosidade também tem comportamento dentro do grupo, né, de euglossine, do gênero eulema, no nosso caso aqui a espécie eulema nigrita, né? Então, é bem legal. Eu estou olhando essa abelha ali no... Não, vai ser o personagem do próximo livro, então. A criança gosta desse coisa de Legal. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Que legal. Solange. Um mundo sem abelhas, né? Sim. O que seria do mundo? Será? Espero que não vai acontecer, né? Nós estamos trabalhando para isso. Esse livro é muito interessante. Essa imagem, né? Se você quiser falar um pouco sobre ela. Sim. Depois eu faço compartilhar para não pesar muito a informação. Bom, Ruth, então a gente... Desculpa. A gente falou aqui, né, que uma estimativa que é cerca de aproximadamente, né, 80% a 85% dos cultivos agrícolas, eles dependem em algum grau, né? Alguns são totalmente dependentes, como o maracujá, né? Da polinização, da polinização cruzada e do agente, né? Da abelha para polinizar. Outros, a abelha melhora a produção, né? Melhora quando você tem o agente, né, biológico. Então, e principalmente os cultivos, as frutíferas, as oleaginosas, né, a gente tem grupos, né, que basicamente a maioria das espécies realmente depende da polinização por agentes biológicos, né? As abelhas são os principais polinizadores. E esse livro é muito interessante, essa cena, né, associar, né, que associou, é um livro muito da Maya Land, acho que é esse, é Maya Land, é o nome, é uma norueguesa, e ela é uma história muito bacana de diferentes gerações que estão, de uma forma ou de outra, relacionadas, né, com as abelhas, né? E ela coloca uma situação muito interessante, né? Um mundo aí no futuro, né? E uma situação distópica, né? Que é o fato das abelhas terem desaparecido. Então, as pessoas... aí criou-se todo um grupo de trabalhadores que saem de manhã e vão ficar nessa situação o dia todo, polinizando manualmente. Tá? Então, isso é muito interessante. O livro é legal, eu ganhei de uma abelhuda, ganhei da professora Silvia Sofia, presente aí, um presentaço aí de aniversário, né? Não me lembro quando, mas vale a pena, é muito interessante, além das histórias familiares, porque é um livro também que fala de relações familiares, contendo a questão das abelhas, né, com o pano de fundo, em um momento, por exemplo, em 2007, quando começou o problema do colapso das colônias, né, a desordem do colapso das colônias, né, das abelhas, ou seja, desaparecimento, a perda muito grande de abelhas, e depois nessa situação no futuro, né, quando a gente não tem mais abelhas.
Então, essa é a situação. Ou seja, a gente tem muitos cultivos que dependem. Então, como é que se faz? Manualmente. Por exemplo, no nosso caso, maracujá, Maracujá, né? sim, não tendo polinizador, tem que ser polinização manual. Eu lembro quando a gente foi lá em Araguari juntas, né, o produtor animado com o projeto, justamente Sim. porque ia ajudar na polinização manual, porque isso também gera emprego, mas é muito penoso. Sim. A Difícil, situação né? que esse livro coloca é muito interessante por isso. Você tem toda uma classe de trabalhadores, né, inclusive, né, pensando no próprio futuro de seus filhos e tal, que se submetem a ficar o dia todo, quase que num regime de escravidão, polinizando, né, e ganhando, inclusive, por produção. Nossa. Então, é muito legal, é muito interessante, né? O que essa autora coloca. Ela tem um outro livro que ela vai abordar, esse eu não li, agora eu me esqueci um pouco, eu me esqueci o nome, acho que é A Onda, que é o problema da água, que aí é uma outra situação, ou seja, um mundo carente de água potável, numa situação também de futuro, né? Então, me parece que é uma autora assim que pega esses problemas, né? Por exemplo, dois que nós temos hoje, que são muito importantes, é a perda das abelhas e a falta de água. Então, é muito interessante isso. Então, essa seria a nossa realidade. Tem coisas interessantes, Ruth, por exemplo, pessoas tentando desenvolver mecanismos de polinização por drones. Eu já vi alguns vídeos, né? Nossa, Black Mirror, né? Então, porque é isso. Você veja o pensamento, ao invés de preservar, né, vamos criar uma situação alternativa. Então, eu vou colocar um drone, né, um robôzinho para fazer esse processo. Né? Ou uma situação como essa, né, de você ter pessoas para fazer esse tipo de trabalho. E não só a questão, né, da dependência que a gente tem, né, se você for pensar, por exemplo, né, que é o pensamento de muitos, né, que é a questão econômica, esse serviço natural, ele tem aí estimativas de valoração desses serviços, da ordem de milhões de dólares por ano. Tá? Então, é um serviço... Existe, né, de um comércio de aluguel, de colônias, né? Sim, então, tanto dos manejados quanto naturalmente, Ruth, porque naturalmente você tem esse serviço à sua disposição, desde que você tenha áreas naturais, áreas que possam manter essas abelhas. Então, a gente tem esse serviço natural e tem, obviamente, essa outra parte, que é o desenvolvimento de métodos de manejo, né, e comercialização, no caso, principalmente, né, da Apis mellifera, né, que é a abelha manejada, né, mundialmente, é a abelha que normalmente presta, né, esse serviço, ou é manejada com essa finalidade também. Mas tem um outro problema, né, de competição. A maracujá não serve. Pelo contrário. O tamanho da abelha não adianta. Exato. Então, assim, é uma questão extremamente importante, interessante, urgente, né? A gente precisa olhar, né, com mais carinho aí para as nossas abelhas. Nossa, esse trabalho de compreender justamente a ecologia, de usar as abelhas, né, no serviço de polinização, que pode beneficiar a nós, né, ele é fundamental. E evitar, né, um futuro trágico como esse. Né? Então, eu queria aproveitar aqui, nós estamos com um pouquinho, para falar de um projeto que a professora Solange idealizou, que é lindo, lindo de viver. Esse aqui, ó. Olha que coisa linda. BioHQ. BioHQ. A professora Solange teve uma ideia. Você conta como que foi a sua ideia, né? Mas junto, então, com João André, Rosângela Branca de Oliveira, organizaram
uma obra linda, linda, que são quadrinhos, né? São isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 histórias, né? Sim, 10 histórias. Que é essa transposição, né? dessa linguagem científica, né? Das pesquisas na área de ecologia, zoologia, da linguagem acadêmica, científica, para essa linguagem de quadrinhos, gente, coisa mais linda. Não, é lindo demais. Olha só que coisa mais linda. Aqui, deixa eu ver aqui da Xilópopa. São lindos, são todas elas são lindas, né? Nada de fácil vida de uma abelha mamangava. Né? Pesquisadora Solange Cristina Augusto, Camila Nonato Junqueira, né? Uma grande colaboradora aí da professora Solange, fazendo um trabalho assim. E o quadrinista Lucas Esteves Leandro Minuto, que fez um trabalho fantástico, né, gente? Coisa mais linda. São todos lindos, mas falar de abelha, né? A gente tem que mostrar. As abelhas aqui, olha. Coisa linda, macho da Xilópopa. Olha só que lindo. Conta um pouco para a gente, Solange, desse projeto de divulgação, né? Divulgação, de popularização dessa linguagem, né? Como está sendo distribuído. A Priscila perguntando, que legal, nós encontramos. Depois a gente pode mandar aí para o pessoal quem está assistindo e ainda não tem, né? Quer e gosta, né, de HQ. Bom, eu vou falar assim muito rapidamente, Ruth, mas na realidade o que acontece é o seguinte: eu sempre gostei muito dessa coisa de usar tirinhas, né? Principalmente não em aula, mas às vezes em provas. Eu gosto muito, mas trabalhando mais com tirinhas. Tenho uma grande amiga que é a colaboradora, né, desse projeto, a Rosângela, que fez toda a tese de doutorado dela, né, com tirinhas. Trabalhou. Misturou tirinhas, futebol, né, Brasil e Argentina, e fez uma tese aí sensacional. Mas, enfim, e eu fiquei com isso na cabeça, e logo no pós-2018, né, a ressaca de 2018, a gente sabia que nós íamos viver momentos muito difíceis, né? Eu acho que tanto a ciência quanto as artes, né, que é o que nos salva, é o que nos salvou, né? Sim. Durante essa pandemia. Eu falei no início, né? Precisava, se não é pintar, vou ter que pintar. E o descaso, né? Do governo em relação a essas duas áreas tão importantes. Então, a gente sabia que não ia ser fácil a nossa vida dentro da universidade, né? Fora dela. Então, não imaginava uma pandemia, né, no meio de todo esse processo, mas a ideia era essa. Acabei lendo um artigo, que agora não me lembro exatamente, mas é fácil de ser encontrado. O rapaz fez o seu artigo em história em quadrinhos, ele publicou em quadrinhos. E eu achei aquilo sensacional. Ousado, né? É muito legal. É sensacional, gente. Então, e foi isso, foi uma vontade. A gente precisa fazer algo para se divertir, e foi uma grande diversão, e a gente precisa também melhorar a nossa comunicação com a sociedade, com a comunidade. Então, foi esse, basicamente, né, foi isso que motivou, e aí a parceria com a Rosângela, da Letras, minha amiga aí há 40 anos só, e conhecer o João Agrelli, sensacional, e o envolvimento de todos os colegas, né, para a gente produzir aí essas 10 histórias que falam muito também de conservação, de diferentes grupos, e cada grupo conta um pouco a sua pesquisa, dos resultados da sua pesquisa. Ou seja, a ideia era essa. Eu vou, basicamente, o que eu vi esse rapaz, eu não me lembro o autor, né, mais de um autor, fazer com o seu trabalho, ou seja, publicar os seus resultados na forma de quadrinhos. A gente pensou algo parecido, né? Não é um artigo, mas eram histórias, e aí nasceu esse livro. Então, assim,
o envolvimento dos colegas, né, da ecologia. Nós tivemos também um professor do ICBIM, né, também envolvido, mas principalmente, né, foram os professores do ICBIM e da ecologia. E aí foi muito legal. A minha historinha, né, que praticamente o resultado de muita coisa, né, tem vários aspectos ali que a gente estudou, basicamente trabalho aí da Camila, de mestrado, doutorado, né, como você disse, parceirona de trabalho até hoje, né? E então foi isso, e várias outras histórias. Tem outra história de abelha, da Fernanda, lindo, ali, mostrando como mostrar também, porque né? A separação, né, de processo de enxameação, né? Gente, tão fofa a nova rainha nervosa, voo nupcial. Isso, histórias de parasitóides, a história da aranha zumbi, da onça pintada, mostrando um dilema. A gente destrói a área desses animais, eles vão para as fazendas, acabam se alimentando, né, dos animais domésticos, cria um problema, né, para as pessoas, para as famílias, mas ao mesmo tempo, né, nós é que criamos o problema para eles. Então, histórias com as plantas suculentas, das galhas. Então, do lobo-guará, nossa, lobo-guará, de um marsupial interessante, né, que o macho vive, né, eles vivem para a reprodução, praticamente, né? Então, assim, foi uma coisa assim, sensacional. Eu sou apaixonada por esse trabalho, apaixonada total. E vai chegar, está vindo o segundo, né, Ruth? Vai vir Ruth, além do grupo que já fez, né, tem as pessoas novas que também se apaixonaram pela ideia, né? E que vão, com certeza, a gente vai produzir aí um outro. A ideia é fazer isso por muito tempo, né? Fazer vários livros. Nossa. Como eu disse, vamos nos divertir, vamos, né, resistir a tudo isso e fazer o que a gente gosta, né, Ruth? A gente gosta de educar. A gente é educação, é ciência e arte, né? Acho que essas coisas são fundamentais. Nossa, estou ansiosa já, né? Isso. Esse projeto é muito lindo, muito lindo. Minhas filhas ficaram lendo, assim, que legal. Eu achei demais essa ideia, assim, estão de parabéns, assim, com muitas... Na realidade, eu acho que o mais importante, né, Ruth, a gente tem esses insights, às vezes, claro, eu parti de uma ideia de uma outra pessoa, né, é uma sequência, né, de coisas. Agora, com certeza, o mais importante, isso que me deixou muito feliz, foi o envolvimento e também o encontro, né, eu, claro, já tinha a Rosângela na minha vida, né? Uma amiga de tantos anos, e encontro com o João, e nós três, assim, como foi e é gostoso, né? Gostosa essa nossa troca, essa nossa convivência, e mais ainda, os colegas. Eu tenho certeza que o Q2 vai ser uma diversão, vai continuar, né? Essa diversão. E a possibilidade de a gente contar o nosso trabalho, falar o que a gente faz, né? E a importância, né, das nossas pesquisas, e mostrar isso às pessoas, né? Trabalhar nas escolas, né? Nós ainda não conseguimos por conta da pandemia, mas nós vamos agora, que é a divulgação, ir até as escolas, conversar, levar o trabalho, fazer todo um trabalho que não foi possível. Esse livro foi lançado em dezembro de 2020, né? E a gente não teve a possibilidade, né, de trabalhar com os estudantes, mas a gente acredita que agora vai. Agora vai, né? Não, eu já vi numa escola aqui de Berlândia compartilhar no Instagram que ganhou a gente tentou fazer muita divulgação, fizemos live, tudo, né? As crianças lá já têm.
acesso na biblioteca lá no Blog aqui. Exatamente. A Priscila dizendo, eu quero, não como é que dá pra... Claro, vamos mandar uma para a Priscila. Então, Solange, aqui está quase pronto. Oba, A aquarela é aquele processo, né? A gente faz em camadas. Então, eu fiz essa camada aqui dessa terra bem vermelha, característica daqui, né? Que a gente viu um poeirão subir ali antes da chuva. sim, né? sim. Poeirão vermelho. A bolinha também, depois eu dou mais uma camada, que agora virou uma bolona. Né? Deixa eu só fazer linhas aqui, que aqui é a casca de banana que ele viu lá no início, logo ela entra na bolinha, né? Um papel aqui jogado, né? Aí o gloss eu vou burilar ela com carinho aqui, com lápis de cor, para ela ficar bem chamativa, bem na frente aqui, né? Que ela tá, e agora? Cadê? Eu ia ali, né? Na minha matinha. Exatamente. Eu usei uma tinta que não sei se dá para ver. Ela é metálica. Sim, sim. Ai, que legal, Ruth. Vamos ver se ela fica metálica depois. Você me conta depois. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. Então, essas áreas maiores aqui na aquarela, a gente tem que dar um tempo maior, por isso eu já trouxe pré-pronto, né? Ou uso o secador, que eu estava aqui também com o secador secando aqui, muito barulho. Lindo. Então, aqui o bichinho está, né? O besourinho aqui com dificuldade de rolar a bola, as mosquinhas estão ajudando, né? Mas aqui a mata está virando carvão. Né? Depois, então, na próxima ilustração, que foi que eu pintei com o professor Bosco, deixa eu mostrar aqui. Na próxima ilustração, a gente já vê aqui o finalzinho da carvoaria, né? Um avião passando, agrotóxico aqui na plantação, né? E o carvão já aqui na bola. Passou um gato lá atrás. Passou? Deixa eu só fazer um detalhe aqui, que também o bichinho já passou pelo problema do derramamento de óleo. Então, deixa eu fazer um detalhe. Maravilha. Então, essas áreas grandes, né? Só que, afinal de contas, a gente tem que estar falando de aquarela, não só de ciência. A gente está falando da pintura de aquarela, né? A gente tem que fazer com um pincel grandão, assim, ó, manejando a água para não dar mancha, né? São umas manchas, aquelas pinceladas esquisitas. E aí tem que dar uma manejada aqui no pincel, na água, então por isso eu fiz antes. Porque senão ia dar ruim aqui. Eu gosto. Então, Solange, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, nós temos um tempinho. Pode ser da antologia, pode ser de aquarela. Danilo está achando legal. Agradeço aí a audiência aí, o interesse, né, das pessoas que ligaram aqui para ver a conversa. E depois vou finalizar, Solange, bem bonitinho, passar um lápis de cor aqui em umas áreas, né? Tipo aqui assim, a gente faz uma sombrinha, né? Na terra. Vou fazer uma finalização bem ajeitadinha aqui. Depois eu vou te entregar essa ilustração com uma cópia do livro. Quando ele ficar pronto, eu imagino que lá para dezembro ele esteja impresso no som, né? Mas... Ótimo. Então, acho que agora o pessoal ainda não fez nenhuma pergunta. Tem um delayzinho ali no chat, que eu estou esperando. Oi?
O YouTube tem um delay aí de uns 15 Uhum. segundos, né? Enquanto eu vejo se tem alguma pergunta. Eu vou encerrar, então. Solange, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua disposição, pela sua generosidade. Desde o início, como eu falei, né, quando eu cheguei na UF, já, né, me abriu oportunidades, portas, né, colaboramos e continuamos colaborando, né? Sim. E, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar aí o seu conhecimento sobre as abelhas, de como elas são importantes, né? Quanto a gente precisa aprender, conhecê-las, para continuarmos tendo, né, alimento, a gente ter sombra, água fresca, né? Sim. Ruth, eu é que agradeço, foi um prazer, tá? Parabéns, um trabalho lindo, sabe? Eu sou admiradora, bom, eu adoro, né? Adoro telas, adoro arte, adoro tudo, sou uma admiradora. E fiquei encantada com o seu trabalho, estou feliz de saber que você agora está com a gente no VHQ2, né? Então, com certeza, sua história vai ser linda, do Flávio também. E eu só quero agradecer a todos, né, e todas que estão aqui com a gente, e agradecer o pessoal, né, do laboratório, porque tudo isso que eu apresentei foi trabalho, né, de todo um grupo, né, de alunos, de professores, da Fernanda, Camila, né, hoje parceiras, professoras, né, e todos os alunos, e você, né, a Cristina Arias, né, nesses trabalhos não fizemos muito, mas foram muito importantes, né, muito importante para mim, me marcou muito, né, com genética dessas abelhas. Então, parabéns para todos nós, e encantada, super encantada com os seus trabalhos, com o seu livro. Obrigada, Ruth. Muito obrigada, gente. Tá? Amanhã, então, nós temos mais uma conversa com a Lúcia Seali, doutora Lúcia Seali, professora da Universidade do Havaí, que vai falar um pouco sobre biodiversidade marinha, né, e as questões de conservação do ambiente marinho. Vou pintar mais uma ilustração do livro, conversando com ela. Obrigada a todo mundo pela atenção. Boa noite. Tchau, Solange. Tchau. Obrigada.